Olá, pessoal! Aquele abraço à distância para vocês. A nossa aula de hoje vai ser matemática e língua portuguesa. A matemática em texto. Sim, a matemática com o jogo Feche a Caixa. Esse jogo ele foi inventado pelos marinheiros da Normandia. E eles levavam a muitos países esse jogo. Além de eles se divertirem nos navios, eles faziam grandes apostas com esse jogo. Olha que bacana. A Normandia, ela é uma região francesa do norte da França. E esse jogo, o Feche a Caixa, ele é uma atividade bacana de leitura, de escrita e de interpretação. Ele vai ser formado, tá, com uma quantidade de números e vai ser de 1 a 9. E nós vamos aprender na prática a fazer o jogo. Ele vai trabalhar os cálculos mentais do raciocínio lógico. A ideia é fazer esses cálculos de memória e registrar no nosso caderno. Essa matemática ela pode se transformar em texto, sim ou não? Eu posso transformar esse jogo, o Feche a Caixa, em um texto? Diz para mim, sim ou não? Se você disse sim, você acertou. Muito bem. Ele pode ser transformado em um texto instrucional, que vai ensinar a você a fazer o jogo e a jogar. E no texto instrucional, a gente já fez esse estudo, não é? Ele tem duas partes, que vai fazer o texto. Ele vai primeiro ensinar a fazer e ensinar a jogar. Com ensinar a fazer, eu vou ver quais são os materiais necessários para confeccionar o jogo. E no fazer, no ensinar a jogar, eu vou trabalhar as regras do jogo. E esse jogo ele pode ser realizado com uma pessoa, em duplas, tá? Com as duas pessoas ou no coletivo. Para isso, a gente vai precisar fazer os tabuleiros. E eu vou ensinar para você. Olha aqui o nosso jogo. E olha só o nosso texto instrucional. Eu vou ensinar para você a fazer o jogo e vamos compartilhar esse momento do mão na massa, fazendo na prática. Eu sei que você vai confeccionar esse jogo aí na sua casa, para você jogar com sua família, com o papai, e aí você vai estimular o seu raciocínio lógico, mental, e quem sabe realizar grandes apostas. Bacana? Então, olha só, aqui você vai ter o jogo, e aqui eu tenho o tabuleiro. Tá? Nesse tabuleiro, eu usei uma caixa de um livro que eu ganhei, e aqui eu fiz a relação dos números, tá? De 1 a 9, recortei, e vou usar esses dados. Nesse primeiro momento, eu vou jogar sozinho. Uma dica, a numeração eu cortei para poder fazer esse fechar, ó, é esse que a gente chama de fecha a caixa, é fechar acertando os números. Quando você estiver jogando, que o número que ficar por último for 7, 8 e 9, você vai ter que retirar um dos dados, para que o desafio fique mais prático. Entenderam? Sempre que no final ficar 7, 8 e 9, você tira o dado. Bacana? Vamos agora ao praticando ao mão na massa. Agora, eu vou fazer a primeira jogada. Olha só, eu tenho aqui o número 3 e o número 1. 3 pontos mais 1, 4 pontos. Então, eu tenho como opção aqui, baixar o número 4. Fecha. Agora, eu vou para a próxima opção. Eu tenho agora a jogada 5 mais 5. 5 mais 5, 10. Legal. Olha só, eu tenho aqui a opção de somar. Vamos adicionar 9 mais 1, 10. Eu também tenho 8 mais 2, 10.
Eu também posso fazer 7 mais 3, 10. E agora, tá? Eu posso escolher. Lembrando que eu só posso ter uma tentativa. Então, se eu pegar o 9, baixar o 9, mais 1, fechei 10. Foi essa a minha escolha. Agora, eu tenho 2 mais 1. Quanto é 2 mais 1? 2 mais 1, 3. Eu posso baixar agora, a única opção que eu tenho é o 3. Fechei a caixa. Agora, eu tenho 6 mais 1, 7. Eu tenho agora 7. Eu tenho a opção de baixar o 7. Eu tenho a opção de baixar o 5 mais o 2, que vai dar 7. Então, eu vou baixar o 5 e o 2, que deu 7. Fechei agora. Agora, eu tenho 6, ó, 3, eu tenho essa jogada aqui, ó, 3 mais 3, 6. Então, fecha o 6. Agora, eu tenho a opção 3. O que acontece comigo? Como eu já fechei, não tenho a opção 3. Se eu estivesse jogando com você, agora a dupla, nós dois, eu sairia do jogo e eu teria que registrar com quantos pontos eu deixei a minha caixa aberta. Então, eu tenho que dizer que eu deixei 7 mais 8. E 7 mais 8 dá quanto? Sim, 15. Eu deixei a caixa aberta com 15. Então, eu vou lá na minha tabelinha e anoto que eu fechei com 15 pontos e saio do jogo. E agora entraria o outro jogador. Aí ele abre a caixa e começa a jogar. Como eu estou só, eu vou concluir o jogo. Bacana? Então, agora eu tenho 6, olha só, 6 pontos aqui, mais 2. 6 mais 2, 8. Não é isso? Ó, 6 e 2, 8. Fechei mais um número. Agora, eu tenho que fechar a caixa. Tem que cair o número 7. Se cair, eu fecho a caixa. Sim, aqui eu tenho 6 e 5. 6 e 5 não é 7. Então, eu saí do jogo com a pontuação de 7. Aí, o que acontece? O outro jogador entra, ele abre, e aí ele vai iniciar a jogada. Agora, lembra que eu fechei com 7? Eu saí com 7. Esse jogador que vai entrar, ele vai jogar e no final, se ele tirar menos de 7 ou se ele deixar um número menor do que 7, ele ganha o jogo. Agora, se ele deixar mais do que 7, eu venço o jogo. Não é bacana? Legal! Gostou desse momento? Muito bom, não é esse jogo? Então, agora você pode. Eu sei que você entendeu como fazer na prática esse jogo. Que tal você realizar aí esse jogo? Confeccionar a sua caixa, fazer uma foto e compartilhar com a professora no grupo. Bacana? Agora, vamos para o segundo desafio. O segundo desafio também é a matemática em texto. Eu vou compartilhar com você um texto e nesse texto você vai usar os números para completar a ideia do texto, a coerência. Vamos ver o texto? Então, agora, compartilhando com você a nossa tela, o texto é esse aqui. Olha que bacana. Você tem agora o texto, a matemática em texto, e aqui você tem os balões. Lembra que nós já estudamos esse assunto? A história em quadrinhos.
E lembra desses rabichos? Ó, esses rabichos. Essa ideia aqui de rabichos, ele dá a ideia de fala. Os balões estão relacionando a fala. Nessa primeira fala, você tem o número 1, é o balão. 2, 3, 4, 5 e 6. Eu estou falando o número de balões. Agora, dentro do texto, você tem números. Olha o balão 1. Eu tenho primeira, segunda, terceira e tenho o número 4. Nesse balão 2, eu não tenho números, tenho texto. Nesse balão 3, eu tenho o número aqui, ó, 150. No balão 4, eu tenho aqui, ó, 41. No balão 5, eu não tenho números. No balão 6, eu tenho 30. Então, o desafio é colocar esses números aqui, ó, nesse espaço, nessas lacunas. E quando você colocar os números aqui, ó, nesses tracinhos, nessas lacunas, ele tem que ter uma relação de coerência, de sentido. A ideia deu certo? Bacana. Se não deu, a gente vai repensar. Então, eu vou fazer a leitura e a gente vai completando. Vamos fazer juntos. Eu vou aqui, ó, aí eu vou dizer, nesse primeiro aqui eu digo tem um tracinho. Aí eu vou dizer, na primeira semana, na segunda ou na terceira semana de julho. Vai ser aí aqui, ó, terça-feira, primeira, segunda ou terça-feira. Aí cerca de quantas pessoas vão participar? Ó, aí você diz primeira, segunda, terceira semana de julho, numa primeira, segunda ou terça-feira. Qual é que vai dar a ideia? Cerca de quantas pessoas? Você vai dizer de 4 pessoas, de 30 pessoas, de 41 pessoas ou de 150 pessoas participaram da reunião de pais e mestres na escola. No encontro, aí foi falado o assunto. Ele quer dizer que no encontro foi tratado, os assuntos foram discutidos. Foram 4 assuntos, foram 30 assuntos, 41 ou 150. Lembra que eu estou pegando aqui, ó, dos balões? Os presentes, que são os pais, os convidados, eles comeram salgadinhos. Aí eles comeram aqui 4 salgadinhos, ó, 4 salgadinhos, ou eles comeram 150 salgadinhos, ou 41, ou comeram 30 salgadinhos. Aqui você vai dizer. No total, no total comeram, ou consumiram, algumas garrafas de refrigerantes. Eles aqui, ó, no refri. Foram 4 garrafas, ou foram 150, ou foram 30, ou 41. Garrafas de refrigerante de litros. Esses litros eram de 4 ou era de 150? Ou era de 41 litros? Ou 30? Ou nenhum desses e você diz, não existe. Aqui eu vou colocar 2 ou 5. Você pode completar também com a sua ideia, certo? O ponto principal da reunião foi a organização da festa junina. Foi decidido que o evento seria realizado no dia. Aí ele diz, no dia 1º, no dia 2º, no dia 3º, ou no dia 4, ou no dia 30, ou no dia 41, ou no dia 150. Ou seja, cerca de quantos dias? 4 dias depois do início das aulas? 30 dias, aqui, ó, 30 dias, ou 41 dias, ou 151 dias depois do início das aulas. E aqui, ó, 4 dias antes do início das férias, ou 30 dias antes do início das férias, ou 41 dias, ou 150 dias antes do início das férias. Estima-se que vieram ou compareceram a essa reunião 4 pessoas,
ou 150 pessoas, ou 30 pessoas, ou 41 pessoas. Você vai colocar aqui esse valor. E a festa, né? Bem mais do que os que vieram no ano passado. Os que vieram no ano passado foi 4? Foram 150? Foram 41? Ou foram 30 pessoas que vieram no ano passado? E para elas haverá, para essas pessoas vai haver barracas de comidas típicas. Você vai fazer 4 barracas aqui, ou você vai fazer 30? Ou você vai fazer 150? Ou 41 barracas para comidas típicas? O ponto alto dessa festa vai ser a quadrilha. E essa quadrilha vai ter os participantes. Aqui, ó, vai ser 4 participantes. 4 daqui, você vai trazer para cá. Ou vai ser 150 participantes. Ou vai ser 41 participantes. Ou você vai dizer que vai ser 30 participantes dessa quadrilha. Tá vendo como você vai completar o texto? É com essas informações que você achar que é necessário, que vai caber aqui e que vai dar sentido ao texto. Legal? Então, você vai completar com os números e depois fazer essa leitura. Deu certo? Combinou? Tem coerência? Tem sentido? Então, é esse o número. Não tem? Faça a troca. Vamos fazer essa tentativa? Você vai fazer a sua atividade e vai compartilhar com a professora. A professora vai fazer a autocorreção e vai fazer um tirar-dúvida com você. Importante é que você entenda que os números, eles são importantes na nossa vida e eles fazem parte da leitura, da escrita e da interpretação e do raciocínio lógico no nosso dia a dia. Olha aí, a matemática em texto na nossa vida. Gostaram do momento de hoje? Bacana, não foi? Então, agora vamos ao nosso mão na massa. Faz aí o seu jogo, confeccione e compartilha no grupo com a professora e com seus colegas. Um beijo e até a próxima aula.